Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação e hoje nós vamos falar sobre estruturas de dados básicas, né? Eu pensei em um vídeo curto para falar sobre algumas estruturas de dados que já estão presentes, né, implementadas no Python. Bom, o que é uma estrutura de dado? Uma estrutura de dado, pessoal, é um conjunto de dados relacionado entre si, né? Um conjunto de dados relacionados entre si. São fundamentais para a ciência da computação e para a programação, né, a construção de algoritmos. Porque, basicamente, o que é um programa, o que é um algoritmo? Um algoritmo é, né, um conjunto de instruções para realizar alguma tarefa. E essa tarefa geralmente é feita, é processada, é computada sobre um dado ou um conjunto de dados. Então, basicamente, nós temos uma entrada para o programa, um processamento daquela entrada e a produção de uma saída. Então, qual é a forma que os algoritmos têm para armazenar e manipular esses dados que chegam como entrada? Através de estruturas de dados. É importante, é imprescindível que exista uma forma de se armazenar internamente os dados que se quer fazer, realizar alguma operação e depois produzir uma saída, né, com base nas operações que são feitas nesses dados. Então, os algoritmos eles exigem vários tipos diferentes de operações sobre conjuntos, certo? E aí o estudo de estruturas de dados vai ser parte fundamental para o desenvolvimento de algoritmos. Não existe algoritmo sem estrutura de dados associada, certo? Porque aí, para a construção de programas, nós precisamos de algoritmos e das estruturas de dados que armazenam os dados que serão processados por esses algoritmos. Então, o Python, pessoal, ele fornece várias estruturas de dados já implementadas e, junto com as estruturas, as operações que podem ser realizadas sobre essas estruturas, sobre esse conjunto de dados. Até agora a gente já utilizou uma dessas estruturas de dados que foram as listas, certo? Nós já fizemos uso de listas, já iteramos sobre listas, já criamos listas vazias, já fizemos a adição de dados nessas listas e por aí vai. E aí eu pensei em mostrar mais, além de listas, mais 3 outras estruturas de dados básicas do Python. Obviamente que a linguagem não está limitada a essas, existem várias outras, certo? Mas essas são as mais básicas aí que a gente pode utilizar para construir nossos algoritmos. Então, pessoal, sobre listas, a gente já viu algumas operações que podem ser realizadas sobre listas. Por exemplo, para criar uma lista vazia, é só dar um nome para essa lista que recebe, né, 2 colchetes abrindo e fechando, sem nada dentro. Se eu quiser já criar uma lista com valores pré-definidos, já dizer quais são os valores que vão ter nessa lista, então eu posso criar uma lista, dou o nome que eu quiser, a mesma nomenclatura que eu uso para variáveis, e aí eu coloco os elementos que eu quero aqui dentro dos colchetes separados por vírgula. Se eu quiser criar uma lista com valores específicos, por exemplo, eu quero criar uma lista com 10 valores 0. Então eu coloco 0, né, na lista e multiplico isso por 10. Então eu estou informando para o interpretador que eu quero uma lista com 10 zeros. Pode ser com uns, pode ser com que valor você quiser, certo? E aqui é a quantidade que esse valor vai se repetir. Se eu quiser criar uma lista de abrangência, por exemplo, eu quero criar uma lista com valores que vão de 1 a 10. Eu posso fazer um for que diz o seguinte, olha, para ir de 0, né, até 9, o que é que eu vou fazer? Adicione, né, faça o append desse valor. Então, a função append, quando chamada de uma lista, a gente já sabe, né, que ela faz o quê? Ela adiciona esse valor que foi passado como parâmetro na lista. Né? Uma forma mais compacta de fazer a mesma coisa é só fazer lista, recebe i para todo i no range, né, de 0 a 10, ou seja, 0 a 9. Mesma coisa, mesma instrução das operações anteriores. Se eu quiser adicionar um elemento, eu uso append. Se eu quiser juntar 2 listas, eu posso utilizar essa instrução aqui, lista 1, e aí eu recebo aqui no tamanho da lista 1, a partir do tamanho dessa lista 1, a lista 2, ou eu posso usar a função extend. Você vai ver se você for ler a descrição das listas do Python, você vai ver que existem várias funções já pré-definidas além dessas que eu estou mostrando para você aqui, certo? Então eu posso querer remover um elemento da lista, então ele vai remover o primeiro elemento que tem esse valor 5 na lista. Eu posso querer remover o último elemento da lista com a função pop. Eu posso remover um elemento numa posição específica se eu uso pop e eu passo como parâmetro um número. Esse número aqui é a posição onde eu quero remover o elemento. Ou eu posso usar a função del, né? E eu digo que quero deletar o elemento que está na posição 1, então del list na posição 1.
Se eu quiser contar quantos elementos com valor específico existem na lista, eu posso usar a função count. Eu quero saber quantos uns tem na lista, eu uso a função count. Se eu quiser ordenar a lista, eu posso chamar a função sort e por aí vai. Existem várias outras funções que estão implementadas já para fazer a manipulação de listas. Um outro tipo de estrutura de dado bem interessante, né, que se usa muito, são as tuplas, que são sequências de valores separadas por vírgula. E essa estrutura ela é similar a uma lista, porém com a diferença de que ele é imutável, ou seja, você não consegue adicionar ou remover elementos daí, certo? Então é uma estrutura onde você armazena um conjunto de dados, você pode fazer consulta ali. Por exemplo, se eu quero definir uma tupla, e aí eu dou o nome que eu quiser, eu crio essa tupla entre parênteses, e eu digo que essa tupla vai ter os elementos José, Rua 15 e número 152. Se eu mandar imprimir essa tupla, esse valor dessa tupla vai ser impresso, né? Se eu quiser acessar um determinado valor, eu posso usar o índice, né? Tupla na posição 1, vai ser impresso Rua 15. E eu posso querer, por exemplo, ver o tamanho da tupla, né? E aí eu uso a função len, que é a mesma de listas. Certo? Então, as tuplas, pessoal, elas são muito utilizadas para definição de pares ordenados ou registros extraídos em um banco de dados, por exemplo. Então, eu posso querer aqui, ó, desempacotar uma tupla. Eu tenho essa tupla aqui e digamos que eu posso ter recebido essa tupla do banco de dados, né? Que seria uma instância, né, uma linha do meu dataset, do meu banco de dados. Então eu pego essa linha, posso armazenar em tupla e eu posso querer desempacotá-la. Então se eu fizer nome, vírgula, rua, vírgula, número, eu estou criando 3 variáveis aqui, cada uma delas vai receber um valor que está na minha tupla. Então nome, se eu mandar imprimir, vai receber o valor José, rua vai receber o valor Rua 15, a string Rua 15, e o número vai receber o valor 152. Se vocês fizerem esse teste aí, vocês vão ver isso acontecendo. Um outro tipo de estrutura de dados muito interessante, muito utilizada, principalmente para quem faz programas onde você tem manipulação de conjuntos, são sets, né? Que é um tipo de dado para definição de conjunto mesmo, conjunto no modelo matemático que a gente conhece. Então, o que é um conjunto? Uma coleção desordenada de elementos. E aí você não tem elementos repetidos, porque essa é a definição de um conjunto matemático, né? E aí vai ser muito útil o uso de sets para verificação eficiente da existência de objetos e eliminação de itens duplicados. Por exemplo, eu utilizo muitas operações de consultar se um determinado elemento existe no conjunto. Ou se eu quero manter um conjunto onde eu não tenho itens replicados. Então o uso de sets é bem adequado para esse tipo de problema. E aí, qual é, né, talvez uma desvantagem, né, mas isso não faz muito sentido para o uso de conjuntos, é você indexar, porque um conjunto, na definição matemática, você não tem uma ordenação dos elementos. E aqui vai seguir a mesma coisa, você não consegue indexar, né, por posição, acessar um elemento na posição 1, por exemplo. Porque não tem muito sentido fazer isso com sets. E aí, a estrutura de dados set, ela também fornece suporte para as operações matemáticas de conjuntos. Por exemplo, união, intersecção, diferença, essas operações são feitas de forma eficiente usando a estrutura de dados set. Então, digamos que eu tenho aqui uma lista de números, por exemplo, eu quero transformar isso em um conjunto. É só fazer, né, chamar set e entre parênteses, né, passando como parâmetro para essa função, a minha lista. E eu salvei isso numa variável chamada conjunto. E aí, se eu imprimir isso aqui, eu vou imprimir os elementos do meu conjunto aí, né, sem repetição, porque os elementos repetidos serão eliminados e eu não tenho aí uma ordem a priori desse conjunto. Então, se eu quero saber se um determinado elemento existe no conjunto, por exemplo, eu quero saber se 3 existe no conjunto, é só fazer a consulta. 3 in conjunto. E aí o resultado disso aqui vai ser true ou false, né, verdadeiro ou falso. Se ele existe, verdadeiro, se não existe, falso. Certo? Então, vocês podem brincar aí com essas operações. Se eu tenho 2 conjuntos aqui, né, definir 2 conjuntos. Conjunto e conjunto 2. Eu posso querer realizar as operações de conjuntos aqui. Por exemplo, a união, eu vou usar o pipe, né? E aí, qual é o resultado da união? Vai ser todos os elementos, né, que estão tanto no conjunto como no conjunto 2, sem repetição. A intersecção, né, eu uso o i comercial e aí vai ser retornado aqui dessa operação os elementos que se repetem nos 2 conjuntos. A diferença, né, é todos os elementos que estão no conjunto, no conjunto que não estão em conjunto 2. E se eu quero fazer o ou exclusivo, ou seja, eu quero saber todos os elementos que estão ou em A ou em B, menos a intersecção, é só usar, né, o circunflexo. Então, com isso eu consigo recuperar todos os elementos que estão em conjunto ou em conjunto 2, mas não que estão repetidos nos 2 conjuntos, certo? Então, a estrutura de dados set, ela implementa essas operações com conjuntos de forma eficiente.
Temos também os dicionários, também chamados de vetor associativo. Então esse tipo de dado aqui é muito utilizado na prática, pessoal. A ideia de um dicionário é uma estrutura de dados do tipo onde você tem os pares chave-valor, certo? Você consegue definir várias chaves e você consegue definir valores associados a cada uma dessas chaves. E aí, com a restrição que essas chaves devem ser únicas no dicionário, porque os dicionários eles são indexados pela chave, certo? E essa chave pode ser de qualquer tipo, pode ser um inteiro, pode ser um string, pode ser o tipo de dado que você quiser. Como é que eu faço? Eu crio um dicionário delimitando ele por chaves e eu separo os pares chave-valor por vírgula. Vamos ver como é que isso acontece. Por exemplo, eu quero criar um dicionário de telefones. Então eu criei a variável telefones e recebe aqui entre chaves um conjunto de pares chave-valor. Então, por exemplo, eu tenho aqui a string José, 2 pontos e um valor. Então, essa aqui é a chave, é o que está antes dos 2 pontos e o valor é o que está depois dos 2 pontos. Como eu disse anteriormente, a chave pode ser de qualquer tipo. Aqui eu estou usando chave do tipo string, mas pode ser uma chave do tipo inteiro, por exemplo, ou float. Com a restrição que essa chave seja única. Então eu tenho aqui a chave Pedro, que tem o valor 5214, a chave Ana, que tem 5522 e por aí vai. Se eu mandar imprimir telefones, ele vai imprimir tudo isso aqui. Se eu mandar imprimir telefones na posição Ana, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou indexando, né? Eu estou pedindo o seguinte, olha, qual é o valor que está em telefones na chave Ana? E vai ser impresso 5522. Se eu mandar sortear, né, ordenar telefones, eu vou ordenar as chaves. Então eu vou imprimir aqui todas as chaves em ordem, né, em ordem crescente. Nesse caso, como as chaves são strings, em ordem alfabética. Se eu quiser consultar apenas as chaves do dicionário, eu posso usar a função keys. E se eu quiser saber se existe uma determinada chave no dicionário, é só fazer chave in telefones.keys, ou seja, eu estou perguntando, olha, essa chave Ana existe nesse conjunto de chaves? E aí nesse caso o resultado é true ou false, assim como era utilizado em conjuntos. Como é que eu faço para definir um dicionário vazio? Dicionário, né, abre chaves, fecha chaves. Se eu quiser adicionar chaves, né, eu posso fazer dicionário e aí eu digo entre colchetes qual a chave eu quero adicionar e qual é o valor que vai ser adicionado ali. E aí, esse cara vai ser adicionado ao meu dicionário, certo? Se eu quiser adicionar a chave Carlos, né, recebe tal valor. Os valores podem ser repetidos, as chaves nunca. Se eu quiser excluir uma determinada chave, é só fazer del, dicionário, e dizer qual que é a chave que eu quero excluir, e aí eu vou excluir a chave e o valor associado, obviamente. Certo? Se eu quiser iterar sobre os dicionários, eu posso fazer o seguinte, olha, para cada chave, você pode dar qualquer nome aqui, em telefones, que é o dicionário, eu imprimo a chave. Se eu quisesse imprimir tanto a chave quanto o valor dela, para cada chave em telefones, eu faço o quê? Imprimo a chave e telefones na posição chave. Ou seja, ele vai imprimir cada uma das chaves, José, e aí o valor que está em telefones, José, depois Pedro, telefones na posição Pedro, que é 5214, depois Ana e telefones Ana 5522. Então, pessoal, vou deixar aqui alguns exercícios para vocês irem praticando o uso dessas estruturas de dados básicas e começarem a ter familiaridade com o uso dessas estruturas. E aí, em um outro vídeo, eu vou mostrar para vocês a resolução desses exercícios. Não deixem de praticar em casa. Pausem o vídeo, resolvam a questão e aí depois vocês assistem o vídeo com as soluções. É isso, até logo, pessoal.